Uma das coisas mais perigosas da vida é existir sem saber quem você é. Porque quando você não se define, qualquer coisa te define. É igual aquela frase que com certeza você já deve ter ouvido alguma vez. Quando não se sabe onde quer ir, então qualquer lugar serve. Todo mundo já deve ter vivido uma fase assim. Continua vivendo, fazendo suas coisas, mas por dentro parece perdido. Como se estivesse tudo confuso, tudo misturado. Emoções, identidade, direção. E quando tudo se mistura, a vida perde a definição, a vida perde a clareza. Meu nome é Heber Queiroz. Hoje são 14 de maio, 5h16 da manhã. Nós estamos numa jornada de estudo sobre o livro de Gênesis. E hoje é a segunda parte de um vídeo falando sobre o terceiro dia da criação. Se você quiser saber o que Deus pode te falar hoje, ou o que você pode tirar de um texto e aplicar na sua vida, trazer conhecimentos, desenvolver habilidades, extrair daí comportamentos que podem trazer mudança significativa na tua vida, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que algo de bom você vai ter para aprender hoje. Nos vídeos anteriores, nós vimos que existe um certo padrão na obra criacional de Deus. Deus inicialmente, ele cria, depois ele separa e depois ele nomeia. No primeiro dia Deus criou a luz, haja luz, depois Deus separou a luz das trevas e depois Deus disse, Deus chamou de luz o dia e de trevas Deus chamou noite. No segundo, e depois ele encerra dizendo, e Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o firmamento e depois separou o firmamento das águas. E Deus chamou o firmamento de céus. E as águas Deus chamou de mar. No segundo dia, quando Deus separou, Deus disse, e viu Deus que isso era bom. No terceiro dia, que nós estamos estudando no vídeo anterior e nesse vídeo, Deus separou as águas da porção seca, né? E quando ele concluiu essa separação, Deus diz, e viu Deus que tudo isso era bom. Esse é o padrão que a gente encontra nos 3 primeiros dias, onde Deus faz essa separação e a definição. Nós vimos que onde não há separação, não há definição. E onde não há definição, não há identificação. No vídeo de hoje, nós iremos ver no versículo 10 de Gênesis, capítulo 1, o que pode ser extraído para a nossa vida, nossa reflexão. E como desafio, eu aplico sempre uma metodologia que eu chamo de elementos narrativos. A gente extrai do texto um quando, um quem e um que. E a gente tenta também extrair do texto 3 tipos de conteúdos. Um conteúdo conceitual, um conteúdo um conteúdo procedimental e um conteúdo atitudinal. Eu já explico o que cada um significa. Como fui professor durante grande parte da minha vida, quase uma década, eu dei aula de história, essa coisa de tentar comunicar algo de forma didática permanece como um padrão na forma de pensar e de me expressar. E quando eu planejava minhas aulas, a gente sempre estabelecia dentro do conteúdo programático algumas coisas que realmente são conceituais. São coisas que a gente precisa saber o que é. Em seguida, nós estabelecemos alguns conteúdos que são procedimentais. Eles estão relacionados a coisas que nós sabemos fazer. E, por último, nós temos também os conteúdos atitudinais, que são conteúdos que nos ajudam a ter um comportamento melhor, ou ter uma postura em relação a determinada coisa. É uma atitude, é um comportamento. Então seria o saber ser. O primeiro é o saber, o segundo é o saber fazer, e o terceiro seria o saber ser. Do ponto de vista metodológico, para análise do texto,
Eu aplico esses elementos que estão presentes na construção de uma narrativa. É sempre alguém fazendo algo em algum lugar, em algum tempo, né? Esses são os elementos ali fundamentais. E essas informações, elas nos ajudam a extrair melhor o conteúdo conceitual que está ali presente. E voltando para o terceiro dia, Deus faz algo muito interessante. Primeiro ele separa e depois ele dá nome. Vamos ver como está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 10. Vou ler do 9 para a gente aproveitar o contexto, né? É o terceiro dia e assim diz o 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, que é o firmamento, num só lugar, e apareça a porção seca. Versículo 10. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Quando Deus dá nome para as coisas que está criando, Deus está estabelecendo uma definição. E a primeira coisa que eu posso extrair, o primeiro insight que eu posso extrair desse versículo é o seguinte. Pode até parecer bem óbvio essa frase que eu vou te falar, mas às vezes tem coisas que são óbvias mesmo e a gente não repara. E são essas coisas óbvias mesmo que existem profundidade. Então a primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro insight é: só existe confusão onde não há definição. Mais uma vez, só existe confusão onde não há definição. E aplicando aqueles elementos metodológicos para análise de um texto, da onde a gente vai extrair alguns conceitos, né? Que é saber algo sobre essa história da criação. E o primeiro é estabelecer esse quando, né? O quando, evidentemente que não existe um tempo cronológico aqui, um cronos, da onde a gente pode estabelecer foi no ano tal, na hora tal. É uma narrativa da qual não tem essa fundamentação de ser exata, essa necessidade de ser exata. Mas a história da qual é narrada em Gênesis, quando Moisés escreve, esse fato, esse evento, aonde Deus chama a porção seca de terra e as águas Deus chama de mares, esse evento ocorre no terceiro dia. Então, o quando para essa parte seria o terceiro dia da criação. E o que acontece no terceiro dia da criação? Deus dá um comando, né? Ele manda reunir as águas, ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. Então, separa a água da terra. E no versículo 10, o verbo é chamar. E não é uma aula de português, mas o verbo sempre indica ação. E a ação, ela geralmente dá a natureza e também indica quem pratica a ação. Então, esse quem, como elemento narrativo do texto, é Deus, né? E o verbo é chamar. E Deus chama duas vezes, ou seja, chamar é dar nome. Não é apenas um vocativo, é estabelecer um nome. E quando Deus estabelece um nome, Deus está firmando uma identidade. E Deus está estabelecendo, portanto, um propósito. E nesse ponto, Deus chama. Então, qual é o nome que Deus dá para a porção seca? Terra. E qual é o nome que Deus dá? E Deus chama. Qual é o nome que Deus dá para as águas? Deus chama de mares. Então, do ponto de vista conceitual, o que a gente pode guardar nesse texto é que o que há de ser registrado é que no terceiro dia, Deus separou a água da terra, a água ele chamou de mar e a porção seca ele chamou de terra. Vamos ver agora que conteúdo procedimental a gente poderia extrair daí. Existem 5 conceitos que estão presentes aí. 5 conceitos. Quando Deus ele define um nome, primeira coisa que ele faz, ele estabelece uma identidade. Quando eu digo isso aqui é uma Bíblia, e quando eu digo que isso aqui é uma caixa de microfone, eu estou nomeando objetos que
que são diferentes, mas eu estou estabelecendo um nome para determinado objeto. Quando eu nomeio esse objeto, eu consigo identificar. Imagine que tenha 2 objetos em cima da mesa e eu peço a alguém: ei, eu preciso que você me passe esse objeto. Tem 2. Qual objeto? A pessoa vai perguntar. Qual? Você então estabelece o nome do objeto que você quer. Ah, eu quero que você me passe a Bíblia que está sobre a mesa, ou eu quero que você me passe a caixinha de microfone que está sobre a mesa. Então a identidade, ela é um elemento fundamental. Nomear, dar nome, é um elemento fundamental para se estabelecer a identidade. O segundo conceito é o conceito de propósito. Cara, esses 2 conceitos são fundamentais. Mas vamos lá, eu me empolgo porque eu já quero começar a falar sobre isso. Quando eu nomeio, quando eu estabeleço um nome e estabelecendo ali, portanto, uma identidade, por consequência, eu também estou firmando um propósito. Quando eu falo que esse objeto é uma caixa de microfone, então eu dei nome caixa de microfone, case que seja. Mas tem uma função, caixa de guardar microfone. Tem um microfone aqui, ó. Inclusive esse aqui que eu estou usando. Tem um microfone aqui. Então, quando eu dei o nome, eu estabeleci uma função, um propósito, né? E esse propósito aqui é: este objeto, chamado caixa de guardar microfone, tem a função de guardar o microfone, né? O terceiro conceito presente nesse versículo, na verdade no terceiro dia em si, não apenas nesse versículo, é o conceito de ordem. E o conceito de ordem ele não se estabelece apenas nesse momento. O conceito de ordem está sendo construído a partir da obra criacional de Deus, né? Quando Deus começa a criar coisas, começa a separar, começa a dar nome, ele está desautorizando o caos. Ele está estabelecendo uma ordem. E ordem não é apenas sequência, ordem é uma organização. É uma forma de colocar tudo no seu devido lugar. Então esse é o terceiro conceito presente nesse terceiro dia. O de identidade, o de propósito e o de ordem. Quando existem esses elementos presentes, a identidade, o propósito, a ordem, existe também o estabelecimento da função, né? Eu já antecipei esse conceito. O que é função? Função vem da expressão funcionar, é o verbo funcionar, exercer um objetivo, tudo está relacionado, né? Identidade, propósito. A função é ter alguma utilidade, algum propósito, algum direcionamento dentro de né? Não há nada que Deus tenha criado, não há nada que Deus tenha identificado, não há nada que Deus tenha estabelecido o propósito que não haja uma função, ok? Então esse é o quarto conceito que a gente pode extrair daí. E um quinto conceito esses conceitos são tudo relacionados, né? O quinto conceito é o conceito de definição. A palavra definir, o verbo definir, ele traz a ideia de colocar um fim. Um fim, eu posso pensar por 2 aspectos, de 2 formas. O primeiro, colocar um fim, é estabelecer limites. Olha, você vai até aqui, a partir daqui não é mais com você. Definir é isso, é colocar um limite, uma borda. E definir, portanto, por extrapolação, uma interpretação de além de colocar limites, é estabelecer exatamente isso, um propósito. Olha, eu estou definindo que esse objeto, ele tem essa função, ele é uma caixa de guardar microfone, ele tem esse propósito de guardar os microfones e a função dele vai ser guardar os microfones. E quando eu estabeleço todos esses elementos, a identidade, o propósito, né, a ordem, a função, eu estou definindo, colocando um fim, ou seja, estabelecendo um objetivo ou uma limitação. Isso aqui não vai ser para guardar a guitarra, não cabe, mas esse objeto aqui será
utilizado para guardar o microfone. Então, o próximo ponto é finalizar essa análise mais conceitual, né? E quando Deus chama porção seca de terra, ele está dizendo assim, olha, isso aqui tem uma função, isso aqui tem um lugar, isso aqui tem uma identidade. Então, o segundo insight que a gente pode extrair daí, pega de novo agora a caneta e o papel, se você ainda não pegou, para anotar o primeiro insight, vai lá agora e pega, pausa o vídeo, vai lá e pega rapidão. Gente, anota, porque quando você anota, existe um processo cognitivo de fixação. E talvez você pode subestimar esse ato, essa ação, porque a gente vive numa era digital de tela, né? E aí tudo é... E aí a gente, enfim, eu vou fazer uma série de vídeos também sobre como a gente aprende. Aprendendo a inteligência, de Pierluigi Piazzi, cara, um dos maiores especialistas no Brasil sobre o processo de aprendizagem. Ele tem uma série de livros muito bons, cara. Inclusive, o primeiro livro é Aprender a Inteligência. A inteligência se aprende. E a gente vai ver nesses vídeos. Muito em breve, nós estaremos com essa sequência de vídeos. Então, aí, anota o segundo insight. O caos perde a força quando existe definição. De novo, o caos perde a força quando existe definição. Se você verificar, embora esteja nos primeiros dias da criação, esses 3 primeiros dias, veja onde nós já estamos. A terra sem forma e vazia, já existe luz, já existe dia, já existe noite, já existe céu, já existe água, já existe mar, existe terra. Então, aquilo que era sem forma e vazia já começa a assumir forma, né? A preparar as condições para que não seja vazia. E esse caos que estava reinando, não posso dizer reinando, mas esse caos que estava ali presente passa a ser desautorizado pelo Criador. Começa com a criação, estabelecendo a identidade, firmando o propósito, dizendo qual é a função, qual é o lugar de cada coisa, e aí nesse momento ele está transformando o que antes era caos. Esse caos que estava predominando, ele passa a ser desautorizado, ele perde força, porque na medida que você está estabelecendo a ordem, o caos ele deixa de existir. E qual seria a aplicação desse texto para algo que eu pudesse extrair e aplicar na minha vida? Assim, que ensinamento, que aprendizado eu posso tirar, né, para a vida prática, para o dia a dia? Gente, o problema é que muita gente vive cansada, vive perdida, vive confusa nos seus dilemas existenciais, ou de problemas das quais são gerados a partir disso, de um simples fato. Você sabe quem você é? Você é aquilo que os outros dizem que você é? Ou você é aquilo que Deus disse que você é? Esse é o principal ponto, porque assim, quando eu vejo que Deus estabelece identidade e propósito para a própria criação, é a ausência de identidade, é a ausência de propósito que gera as pessoas terem uma vida caótica, né? Então esse é o primeiro ponto. Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual a função que eu existo, o motivo de estar aqui, né? Eu começo a ter uma vida mais organizada, eu começo a ter uma vida mais ordenada e começo a desautorizar esse caos que perdura sobre a mente das pessoas, sobre a mentalidade e, consequentemente, o comportamento. Nós somos levados a agir de acordo com nossas crenças. E muitas das nossas crenças são visões deturpadas de identidade e ausência total de propósito. Então, assim, qual é a aplicação que eu tiro para aí? É que quando eu não tenho definição, quando eu não tenho identidade, quando eu não tenho um propósito, eu me sinto perdido, eu me sinto
vagando sem direção, né? Sem rumo, sem objetivo. Se você até agora está aqui comigo, está gostando do vídeo, e esse vídeo está te ajudando, essa série está te ajudando, eu peço que você, como esse vídeo vai ser postado no YouTube, eu peço que você curta. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você que se inscreva. E se você acha que essa mensagem, que esse conteúdo pode ajudar alguém que você lembrou, compartilhe com essa pessoa, tá? Então vamos continuar aqui no nosso estudo e vamos dar prosseguimento para o próximo ponto. O segundo ponto da análise seria estabelecer esses conteúdos procedimentais. Que procedimentos, que habilidades podem ser extraídas nesse texto, né? Então, a primeira coisa que Deus faz, está até sendo tautológico não, mas repetitivo, né? Deus separa. A gente precisa ter essa habilidade de saber separar. E como é que a gente separa? A gente, de novo, pelo princípio da identidade. Você vai colocar, vamos lá, você está arrumando as suas roupas no guarda-roupa, você vai ter uma gaveta para meia, uma gaveta para roupa íntima, uma gaveta para calção, para quem é homem, né? Bermuda, uma gaveta para camisas básicas. Então, assim, cada coisa de roupa tem o seu lugar, né? Aí, quando você lava a roupa, quando você usa a roupa, joga tudo que é no cesto. Você não separa o que é meia, o que é roupa íntima, você não separa o que é camisa do que é calça. Como está tudo sujo, então essa identidade, roupa suja, ela é aplicada para organizar todo mundo no cesto. Você não coloca no cesto de roupa suja a roupa que você vai usar. Você coloca no cesto de roupa suja a roupa que está suja. Assim como quando as roupas estão limpas, que você tira da máquina, enfim, não sei como você lava a sua roupa, estou usando o meu exemplo, eu tiro a roupa da máquina, coloco ela todas em cima da cama, e aí eu vou dobrando, né? Algumas precisam de passar, né? E é isso. Alguns escolhem fazer vídeos 5 horas da manhã que poderia estar passando a roupa. Cada um com suas prioridades. Mas eu vou melhorar isso. Isso aqui é uma coisa que eu preciso resolver. E vou resolver. Voltando aqui. Então, quando você... as roupas que você lava, elas estão todas misturadas. Aí você pode escolher separar por cor. Camisas brancas, camisas pretas. Ou a outra que você separa. Camisas de calças. Enfim, de qualquer forma... a separação, ela é uma habilidade que está presente nesse processo de organização. A segunda habilidade, o segundo procedimento que Deus faz é nomear, né? E nomear, nós vimos lá nos conteúdos conceituais que nomear é estabelecer o que? Uma identidade. E o terceiro procedimento que Deus faz, e a gente extrai isso estudando toda a criação, esses primeiros 3 dias, é organizar, né? O procedimento de organizar que eu acabei de explicar também. E também o outro procedimento é atribuir uma função. Dito isso, vamos analisar o que insight a gente pode extrair dessa análise dos conteúdos procedimentais. Então anota aí o próximo insight. Antes das coisas encontrar seu propósito, ou antes de encontrar propósito, é preciso separar as coisas que estão no lugar errado. E sobre lugar errado, sobre separar e sobre isso tem tanta coisa para falar, assim, no sentido de comentar. Eu tenho sido bem insistente quando eu tenho falado assim sobre a gente misturar coisas que não deveriam estar misturadas e a gente separar coisas que não deveriam estar separadas. Isso tudo é confusão por falta de visão, de definição, de clareza, né? Não só das ideias, mas às vezes a gente não encontra esse propósito, seja na nossa vida, porque a gente primeiro está no lugar errado. Né? A primeira coisa é nós estarmos no lugar errado. O ambiente, para alguns, ele é determinante. Né? Por isso que existe tanta
de desproporcionalidade nas oportunidades, né? Algumas pessoas têm mais oportunidades porque estão em lugares em que as oportunidades são mais frequentes. Outras pessoas têm mais dificuldade porque as oportunidades são raras. Então o ambiente, para alguns, ele é determinante, sabe? Na minha opinião, o ambiente é determinante. Então se você está num lugar que não está te possibilitando crescer, ou melhorar, ou atingir seus objetivos, para quem já tem objetivo, cara, sai daí. Sai, dá um jeito. Eu poderia até aprofundar essa análise e falar sobre uma questão mais espiritual e tudo mais metafísica, de questões quânticas, de como energias e frequências. Poderia falar numa perspectiva mais religiosa, de sensibilidade espiritual, também poderia falar sobre isso, mas eu não vou entrar nessas duas áreas. Eu só vou falar assim, se o ambiente que você está é um ambiente que não te produz oportunidade, sai desse lugar, vai para outro. A outra coisa é sobre lugar errado. As pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você tem contato, são pessoas que te proporcionam isso. São pessoas que estão alinhadas com você nesse propósito, são pessoas que te levam, te ajudam a atingir seus objetivos. Ou são pessoas que te atrasam, são pessoas que te prendem no lugar, é que a gente chama de âncora, né? Âncora são aquele objeto que os navios jogam, que é pesado, né? Joga no mar, por a embarcação, o navio não sai do lugar, porque a água está em movimento, né? Tem um vento, enfim, aí pode levar o barco de um lugar para outro, mas quando está ancorado, joga aquele bichinho lá para o barco não sair do lugar, o navio não sair. Então, às vezes, pessoas são assim, âncoras. Você tem um objetivo, você tem um caminho, você tem uma trajetória. E aí essas pessoas estão ali segurando você, amarrando você, prendendo você, retardando você. E você insiste em estar nesses lugares com essas pessoas. Então, às vezes nem dá para dizer que é falta de oportunidade. Às vezes nem dá para dizer que o lugar que você está é um lugar onde a oportunidade é escassa. Às vezes é porque você está ancorado em pessoas e ambientes que não vão te proporcionar crescimento. Tá tudo misturado, coisas ali que só te atrasam, peso, entulho, é cesto cheio de roupa suja. É um ambiente onde se mistura tudo, cara. Se mistura prioridades, se mistura emoções, se mistura sentimentos, se mistura inclusive a própria identidade. Porque você começa a andar com pessoas e se identifica com elas. Você passa a assumir características que não são suas, são delas. E esse é um ponto bastante sensível, né? Porque grande parte de problemas que a gente vive na vida não são problemas que nós geramos, são problemas nossos, são problemas de outras pessoas que terminam nos afetando, seja pelo ambiente, seja pelas escolhas que a gente faz de permanecer tendo relacionamento com pessoas que não agregam em nada. Em nada. Gente, quando eu entendi isso, a minha vida deu uma virada, cara. Realmente essas expressões que o pessoal tem preconceito, é uma virada de chave. A virada de chave, ela significa duas coisas. Ó. Quando eu giro a chave, o motor liga, acende uma luz, algo acontece. A virada de chave é fazer o negócio startar, ligar, andar. É um insight, é um entendimento, é um código. Isso me faz lembrar uma música que é bastante conhecida, né, e que reflete essa mentalidade das pessoas que não têm objetivo, não têm identidade, não têm propósito. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Essa é uma mentalidade diabólica. Isso é sério. Quando você... É aquela coisa que eu disse no início do vídeo. Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, quem não tem identidade, não tem propósito, não leva a vida que leva, né? Esse é um ponto fundamental. E o terceiro ponto que a gente poderia usar dentro dessa metodologia de analisar o texto, extraindo conteúdos que fossem conceituais, procedimentais e atitudinais, que atitudes, que comportamentos eu posso extrair daí, né? Ou que medidas, que ação
eu tomo para pôr em prática na minha vida a partir dessa reflexão, né? A primeira coisa é que eu preciso ter clareza na minha vida, cara. Isso aí já tenho dito já desde o dia que eu tenho analisado o primeiro dia da criação. Né? Quando Deus disse haja luz, eu tenho falado, gente, sem clareza não há definição. Então a primeira coisa é pergunta que eu faço para você é, o que que eu posso fazer hoje para que eu tenha clareza, né, para estabelecer um objetivo para minha vida. A primeira coisa você tem que fazer, cara, se a gente fica só ouvindo vídeo, só assistindo vídeo, ouvindo podcast e não tomar decisões concretas, né, a gente não muda. O que é a mudança? É a ação. Não adianta fazer as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, e esperar que algo diferente aconteça. Eu já falei isso no vídeo passado, ou no vídeo anterior a esse, que fala assim, ó, é insanidade você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Essa frase é até atribuída a Einstein, mas aí algumas pessoas usam insanidade no outro sentido, chama-se burrice. Você está fazendo a coisa sempre do mesmo jeito e acha que alguma coisa vai mudar, como? Então, assim, do ponto de vista atitudinal, que atitude você toma em relação a isso? O que você pode tomar hoje? Primeiro, estabeleça com clareza um objetivo. Cara, não faz nada mirabolante, não precisa. É como eu disse no vídeo passado, é um passo de cada vez. O passo mais importante de uma maratona não é o último, é o primeiro. Só ia ter um passo que atravessa a linha chegada depois de ter sido dado o primeiro. Parado, ninguém chega na reta final. Dá o primeiro passo. Ops, eu dei o primeiro e fiquei parado. Beleza, tudo bem. Dá o segundo passo quando você estiver pronto para dar, mas faz alguma coisa. Para dessa inércia. Então, assim, tenta, de tudo que você vê, de tudo que você assistir, tenta extrair alguma coisa que você pode fazer, pôr em prática. Então, põe em prática. Faz hoje assim, ó, um objetivo só. Cara, eu quero conseguir, sei lá, falar inglês. Bota só isso como um objetivo. Ah, eu quero conseguir um emprego melhor. Eu quero conseguir, sei lá, talvez você já está empregado, está ganhando bem, quer um carro. Estabeleça objetivos e trabalhe em função disso. Então, com clareza, algo que seja possível fazer. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. Então, estabeleça o objetivo de maneira clara. A segunda coisa, do ponto de vista que atitude eu posso desenvolver a partir desse texto, a partir do terceiro dia? Posicionamento. Sai desse lugar que não está te produzindo crescimento. Se você não está num lugar que não é de crescimento, você tem que estar ajudando alguém a crescer. Ok. Aí você está transbordando. Aí você está na missão de resgatar os irmãos que estão perdidos aí. Agora, se você não está nesse propósito, então sai do lugar onde não te proporciona crescimento. Você precisa se posicionar num lugar onde seja possível você crescer. O segundo ponto a terceira atitude que a gente pode extrair daí é a responsabilidade. Tem um livro, eu já falei desse livro e já falei desse cara, chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Eu não vou aprofundar esse ponto, porque isso aí vai ser assunto para outro vídeo. Mas, assim, definir objetivos com clareza, me posicionar, sair. Que atitude eu posso ter para me posicionar? Primeiro, sai do lugar onde eu estou, se eu não estou crescendo nesse lugar. Segundo, me posicionar como? Andar com pessoas que me proporcionem crescimento. Andar com pessoas que agreguem valor a mim. Andar com pessoas que me ajudem a atingir os meus objetivos. Né? E não é sobre usar pessoas, é sobre alinhar, é andar junto. É sobre isso, cara. E uma quarta atitude que vem com consequência dessa terceira é o desenvolvimento da maturidade. Eu só amadureço quando eu assumo a minha responsabilidade. E aí, cara, isso aí me merece um vídeo sozinho, porque vitimismo é um problema sério. O vitimismo é olhar para você, que coitadinho que eu sou. Oh, meu Deus, como a minha vida é difícil. Meu Deus, como eu sofri na minha infância. Eu não estou desmerecendo o peso e a carga que uma experiência ruim na tua vida tem. Não é sobre isso. É dizer, você vai viver essa experiência até quando?
Você vai ficar repetindo essa experiência até quando? Você vai assumir essa identidade de vítima até quando? Você é a vítima ou você é a pessoa que venceu aquilo que te mobilizou? Você é a pessoa que superou aquilo, que superou não, né? Eu aprendi uma coisa sobre superação, também dá outro vídeo, mas não vou falar sobre isso agora. Mas enfim, então, 5 pontos. Clareza, posicionamento, responsabilidade e maturidade. Então, o insight sobre a terceira parte, que é sobre os conteúdos atitudinais, é que existe um momento na vida em que eu preciso parar de reagir e começar a definir. Quando eu defino, eu assumo o governo da minha vida. Lembra que na Bíblia definir é estabelecer autoridade, é estabelecer um propósito. Então, quando eu defino as coisas na minha vida, eu estou assumindo a autoridade, eu estou assumindo o governo da minha vida. Então, quando eu começo a assumir esse controle, o governo da minha vida, eu começo também a me posicionar. E quando eu sei exatamente minha posição, o meu lugar, fica mais difícil alguém te deslocar. Eu sei que esse aí não é o meu lugar. Então, quando alguém que é desse lugar, que eu sei que não é o meu, tenta me trazer para esse lugar, fica mais difícil. Porque eu despertei a consciência, esse lugar não é o meu lugar. Essas pessoas não são as minhas pessoas, ou seja, não são as pessoas das quais eu quero estar perto. Tem que se posicionar. E posicionamento é uma situação geográfica. Pode ser até metafórica também, né? Eu posso me posicionar de uma forma diferente, ter uma postura diferente, mesmo não saindo geograficamente do mesmo lugar. Mas todo posicionamento é uma saída de lugar, seja um lugar físico, seja um lugar emocional, seja um lugar mental, mas é um deslocamento. Então se posicione. Hoje, qual é o posicionamento que você precisa ter? É um reposicionamento geográfico? Cara, se muda. Sai desse bairro. Sai dessa casa. É um reposicionamento mental? Cara, Romanos 12. Renova o teu entendimento. Não assume essa forma. Te reposiciona. Um novo entendimento. É o quê? É um reposicionamento emocional? Aprende que emoção é essa. Identifica a emoção que você está sentindo. Se a emoção te faz bem, te faz ruim. Pessoas, elas estabelecem gatilhos para certas emoções, certos sentimentos. Corta as relações. Não estou dizendo que é fácil. Mas você precisa fazer alguma coisa. Vai ficar só esperando as coisas acontecer? Eu olhei ali, a hora já está avançada. Está até ficando claro, ó. Não é mais a luz cinematográfica, que já é a luz do dia que está. Então já estou partindo para o final desse vídeo. E eu fico pensando assim que sobre o terceiro dia, Deus não destrói os mares, né? Ele só tira de onde estava e coloca no outro lugar. É sobre... Insistentemente tem sido sobre posicionamento, né? Porque nem tudo precisa desaparecer, né? Tem coisas que realmente elas não precisam sumir. Algumas coisas só precisam estar no lugar certo, né? Nem tudo aquilo você precisa tirar da sua vida porque é algo que representa algo ruim, ela só não está no lugar certo, né? E sobre o lugar certo, sobre reposicionamento, que eu acho que é isso que foi a ideia central dessa reflexão, quando a gente está no lugar certo, a gente tem uma noção mais precisa do nosso valor, né? E o valor, ele tem a ver com posicionamento. Pensa comigo, é indiscutível. Você vai num supermercado, na prateleira, a água mineral custa R$2, né? Você vai na praia, o vendedor ambulante vende essa mesma água mineral por R$7. Você vai num restaurante, dependendo do nível do restaurante, essa mesma água vai valer R$10. E se você estiver no aeroporto, e eu desconheço algum lugar onde a água tenha sido mais cara que o aeroporto, você vai comprar água de R$20. Eu comprei a mesma água mineral que eu comprei no supermercado, de R$2.
por que eu comprei uma água de R$20, sendo que eu sei que ela custa R$2 em outro lugar? Porque aquela entrega que eu tinha naquele momento era matar uma sede que eu só podia matar ali. Não tinha outro lugar para matar essa sede. Ou que eu estava com sede e só tinha água ali. Então aquela água estava no lugar certo, na hora certa, para atender a necessidade certa. Então eu entendi o valor daquela água e paguei o preço que estava sendo pedido pela água, né? A água lá na prateleira tem muita, tem toda hora, então ela está mais barata. Só que a água que está ali no lugar onde eu não posso sair, senão eu vou perder meu voo, ela custa R$20. Aí eu pergunto para você está na prateleira ali, à mostra, na vitrine, para todo mundo te ver? Ou você está no lugar onde só tem acesso quem pode pagar o preço de reconhecer o seu valor? Você é a água que está na prateleira do supermercado ou você é a água do aeroporto? Veja como o posicionamento faz toda a diferença. Se isso não te convenceu, eu não sei o que vai te convencer. Estamos caminhando para o final desse vídeo e se você chegou até aqui, meus parabéns, guerreiro, meus parabéns, guerreira. Faz uma coisa, eu vou te pedir só essa coisa. Na verdade, eu vou te pedir duas coisas. A primeira é, se você chegou até aqui, para eu saber que você está assistindo esse vídeo, que esse vídeo está alcançando alguém, que está sendo bênção e está te ajudando de alguma forma. Se você chegou até aqui, escreve terra e mar. Esse é o código, essa é a senha, para eu saber que você está assistindo o vídeo até o final. A senha é terra e mar. A segunda coisa que eu ia te pedir é, se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreve. Não vai te custar nada, não vou te vender nada. Não vou te pedir em casamento. E aí isso não é uma condição. Brincadeiras à parte, eu preciso de 50 inscritos, né? E na data de 14 de maio eu só tenho 32 inscritos. Mas assim, até que está sendo rápida para quem começou o canal há pouco tempo. E eu preciso de 50 inscritos para poder desbloquear o recurso da live. E a live é um recurso interessante que tem como falar com mais liberdade e falar mais tempo e alcançar mais pessoas. De qualquer forma, se você não quiser, não precisa não. Mas se você quiser e puder, faz esse favorzão, tá bom? Eu sei que Deus vai te abençoar muito. E dentro dessa segunda coisa, eu ia te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar, tá bom? Você assim achou que essa reflexão foi algo que realmente tem te desafiado a ter uma vida melhor, a ter um posicionamento, a ter clareza na tua vida, então peço para você que compartilhe com alguém que também possa ajudar. E eu espero você. Eu espero não, eu desejo, eu quero, né, a minha oração para que Deus estabeleça clareza sobre a tua vida, para que você veja o seu caminho, que Deus te ajude a identificar as coisas que precisam ser identificadas, a estabelecer o propósito e você encontrar sua identidade, você encontrar seu propósito. E que Deus te abençoe muito e te ajude a organizar o caos que é esse tempo e essa vida que a gente tem vivido, né? Não se esqueça, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Espero que Deus abençoe tua vida e até o próximo vídeo.